poder por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão. O mundo há de render-se a Ele. Portas, levantai, deixai o Rei da Glória entrar. Ele veio pra salvar e aos cativos libertar, pois quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Pois quem impedirá o Senhor? 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 Pois quem impedirá? Esse é o nosso Deus, o Leão de Judá, rugindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados, e o mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus.
repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em
teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Senhor, pela paz que excede todo entendimento. Obrigada por nos dar os teus braços como descanso, como abrigo, que todos os dias a gente possa repousar debaixo das tuas asas, porque somos cuidados por ti em todos os detalhes, em todos os momentos, todos os dias. Obrigada, Senhor, louvado seja o teu nome. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a
meu bom pastor. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz No coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Olá a todos, estamos juntos novamente. Graças a Deus, mais uma semana se passou e temos buscado ao Senhor, temos aprendido, muita coisa tem acontecido conosco e estamos juntos novamente. Temos expressado nosso louvor ao Senhor e nossa gratidão e agora vamos compartilhar algo sobre a sua palavra. Lembro a você que não se esqueça de ser fiel nas suas contribuições, dízimos, ofertas, na medida do que Deus te deu, para que nós possamos continuar o nosso trabalho. Estamos aí procurando um novo tabernáculo para nos mudarmos e precisamos da sua ajuda, da sua oração, da sua participação na sua fidelidade nos seus dízimos e ofertas. Terça-feira estamos começando o nosso curso, hein? Lembre-se, Eclésia na Palavra. Inscreva-se, participe, vai ser tremendo. Já estamos preparando, as primeiras aulas já estão preparadas e estamos muito animados com isso aí. Não esqueça também das suas ofertas para a Abuna, são os últimos dias para você fazer isso, tá bom? Suas ofertas para os refugiados que nós temos ajudados. Pastor Éder é o responsável, junto com a Sandra e os grupos de recolhimento do material. Então, informe-se, porque essa é a última oportunidade nessa semana. E vamos abençoar a muitas pessoas, como Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos falar sobre construindo pontes entre o céu e a terra. Semana passada, espero que você lembre, nós pegamos o texto de Atos 2 e falamos sobre o avivamento e o Pentecostes. A experiência única, histórica, especial, que marcou o processo do início da igreja. E mesmo
Através da igreja, como nós falamos semana passada, inicia-se o processo de o céu estar ligado à terra através de Jesus, através da sua vinda à terra, através de ele dizer o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, mostrar o reino, dar testemunhos do reino, morrer por nós, a obra redentora, a sua ressurreição, e daí esperar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e aí então no Pentecostes somos revestidos de poder da ação do Espírito Santo, somos batizados com o Espírito Santo, e a partir daí vamos cumprir a obra de Deus e vamos fortalecer essa ponte entre o céu e a terra, a igreja e o reino de Deus. Você lembra da definição de avivamento que eu coloquei? Vou repeti-la. É o resultado do trabalho soberano de Deus no plano do reino invisível, em estresse, em atrito contínuo com os eventos humanos do reino visível. A Piper, se não me engano, escreveu um livro que chama-se Contra a Cultura Cristã. A cultura cristã sempre foi uma contracultura, quer dizer, ela sempre caminhou na direção contrária da correnteza da maioria. Os princípios de Deus, os princípios da verdade de Deus, os princípios da justiça de Deus, sempre andaram na contramão de um povo, de uma geração caída, que sempre quis o seu próprio bem, orgulhosa, egoísta, que até hoje se manifesta. Então o reino de Deus e a cultura do reino vieram para andarem na contramão, vieram para reestruturar, recolocar, de tudo, refazer, reconstruir, ressuscitar princípios através de Jesus, que com a sua vida, por isso nós vamos estudar também os livros da Bíblia, porque ali há livros históricos, há livros que contam a vida de Jesus, que não só nos inspira, mas nos mostra como Deus faz, como Deus opera, como Deus cria essa ponte. Dentro da cultura do céu, rapidamente, um dos atributos é a espiritualidade. Eu quis dizer isso porque espiritualidade é um caminho pelo qual buscamos e interagimos com Deus. Há muitos caminhos do pessoal procurando, há pessoas que com certos tipos de respiração própria, que com certas posturas do corpo, respiração controlada, um monte de outras coisas, procuram achar dentro deles a espiritualidade. Isso é uma coisa bem comum, já há muito tempo, que já existe há muito tempo dentro de outras culturas de religiosidade, outras que não têm os princípios da cultura do céu. Porque a espiritualidade é algo que se origina em Deus. Deus fez de nós seres espirituais. Deus nos criou. Deus nos conhece. Não há outra forma de eu tentar salvar, reconstruir a minha espiritualidade sem a presença de Deus e sem a presença do Senhor Jesus. Porque foi Deus que nos criou seres espirituais. Então o caminho de volta para a espiritualidade é através dele. Tá certo? Adoração, momentos com Deus na palavra, momentos de oração, ação do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo são os reflexos dessa realidade da cultura do céu que está sobre a terra. Temos tido ótimas reuniões de oração e mesmo depois no nosso Meet, após esta reunião, temos tido tempo muito bom, porque buscamos a Deus, buscamos ouvir a Deus, buscamos perceber a manifestação de Deus, e Ele se manifesta, Ele fala, Ele dá visões, Ele nos orienta, Ele nos dirige. Então todos esses momentos que eu acabei de citar são momentos de reflexão da realidade do reino de Deus em nós, na terra. A espiritualidade também depende de uma parceria com o Papai do Céu, é claro. Na oração sacerdotal, que temos repetido direto, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus estava puxando para a terra essa intimidade que ele tinha com o Pai, que sempre teve nos céus para a terra.
Então ele nos deu o exemplo dessa oração que resume tudo isso. Além da grande comissão que Jesus deixou para nós antes dele subir ao céu, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho ordenado. Essa é a nossa parceria com o Senhor. Nós somos seus embaixadores, somos seus representantes, usamos muitos termos, e somos seus filhos. Filhos. Nós somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, essa parceria, assim dizer, essa relação de intimidade com Deus se manifesta nas pessoas. E essa parceria visa cumprir um propósito. Deus nos entreteceu, diz os Salmos, desde o ventre da nossa mãe. Deus nos escolheu, Deus nos preparou. Eu tenho um narizinho maior, você tem menor, você tem pernas mais compridas, eu tenho menos. Deus sabe por quê. Ele nos entreteceu dentro do ventre da nossa mãe. E ali Ele preparou, Ele delineou todo um plano lindo para a sua vida e para a minha vida. Agora, quando nós nascemos e começamos a crescer, nós vamos descobrir esse plano, vamos descobrir esse propósito. E é tremendo. Talvez alguns estão dizendo, mas eu sou meio velho para isso. Não, não. Você se torna uma criança de novo, no reino de Deus. E tudo se torna novo, o seu ânimo se torna novo. Muitas vezes Deus cura enfermidades, Deus faz coisas sobrenaturais para que você possa iniciar uma vida com o reino de Deus, mesmo que você tenha idade física avançada, não interessa isso. Todos nós, quando conhecemos a Jesus, nos tornamos como criancinhas no reino de Deus. Vamos aprender a vida do reino, a cultura do reino, vamos conhecer quem é o nosso Papai do céu, vamos reconhecer seu Filho Jesus que morreu por nós, e aí vamos ter uma nova vida, como nós dizemos, vida nova em abundância. Tá certo? Jesus sempre deu o exemplo dele mesmo. João 5,19 diz: disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. E depois Jesus falou, vocês vão fazer obras como essas e maiores do que essas. Então nós nos tornamos filhos de Deus e aprendemos com Jesus a olhar para o Pai e a ver no Pai o que Ele quer. A ver no Pai onde estão os propósitos e os planos dele. Como ver no Pai? Orando, lendo a palavra, buscando o Senhor, estando em comunhão com os irmãos. Assim a gente aprende e a gente cresce. Agora, o inverso disso, assim dizer, é a cultura da terra, onde nós nascemos, onde nós vivemos, onde nós estudamos, onde tem a televisão, tem a mídia, tem todo mundo falando um monte de coisa, afirmando veementemente que essas coisas são verdades. E na terra nós temos também a religião. Jesus não veio para implantar uma religião, você já deve ter ouvido isso. Muitas vezes se fala e muitas vezes precisa ser repetido, porque muitas pessoas acham que a religião é que salva. Não é a religião que salva. Quem salva é Jesus. Não é a igreja que salva. A igreja é um instrumento de Deus para divulgar o reino de Deus e a salvação. Por muito tempo, na história da igreja cristã, assim dizer, a ideia era essa. A igreja é tudo, a igreja manda. O seu representante máximo é quem diz tudo sobre a igreja, sobre os destinos da igreja, quem perdoa, quem deixa de perdoar, quem excomunga, quem coloca. Não é bem assim. A igreja, sim, é um representante de Deus na terra. Para quê? Para anunciar as boas novas da salvação em Jesus Cristo. E para trabalhar esse elo cultural do céu na terra. Essas são as funções primordiais da igreja. A igreja não salva, quem salva é Jesus. A religião não salva, quem salva é Jesus. O que é a religião? Eu vou dar uma ideia. A religião é uma tentativa de se aproximar de Deus através do esforço humano. E se você não quiser usar esforço, você pode usar através da qualidade humana. Através do eu que está dentro de você,
que é aquele eu que você precisa descobrir, que é a parte boa de você, que é a sua parte limpa. Você precisa descobrir isso aí. Gente, não, a Bíblia não ensina assim. Se você quiser aprender com a Bíblia como se aproximar de Deus, ela não fala nada disso. Ela fala que nós somos mortos em delitos, em pecados, em erros. Nossa mente está morta. A gente está vivo, o coraçãozinho bate, mas nós estamos mortos. Nós precisamos ressuscitar com Cristo, nós precisamos nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Precisamos nascer de novo, espiritualmente falando, né? Não é entrar na barriguinha da mamãe, que foi o que Nicodemos perguntou para Jesus. Nascer de novo, nascer do Espírito, nascer no Espírito que está morto por causa dos nossos erros, da nossa miséria, de tudo que nós temos, e nascer de novo em Jesus. Isso vai produzir em nós algo que não é religião. Isso vai produzir em nós algo que chama-se espiritualidade. Isso vai desenvolver em nós algo que se chama cultura do reino de Deus. Quer dizer, o que acontece no céu, acontecendo na terra. Sendo refletido aqui a alegria dos céus na terra, a vitória dos céus na terra, as boas novas do céu na terra. Assim é o reino de Deus. Assim, Deus nos ensina pela Bíblia. Não estou dizendo o que eu acho, eu estou falando, citando versículos da Bíblia, onde Deus, através do seu Filho Jesus, dos profetas, situações históricas, situações da igreja, mostra como ele pensa e qual é a sua vontade. A propósito, eu quero dizer que nós pretendemos ter esse curso de aprendizado da Bíblia, e depois, com certeza, teremos outros. Esse é básico, bem basiquinho, mas teremos outros mais profundos. Para quê? Para que você e eu conheçamos o autor desses 66 livros. A função da Bíblia ter sido escrita era para que nós conhecêssemos o autor dela e nos relacionássemos com ele, e conhecêssemos como ele pensa, e conhecêssemos como ele age, e conhecêssemos o seu Filho que veio até a Terra. Esse é o propósito da Bíblia. E recebêssemos o seu Espírito Santo, e víssemos o que lemos na Bíblia como algo espiritual, não letra, não religião, não juízo, não regra, mas vida, e vida em abundância. Mas a cultura da terra não é assim. Ela tem a religião e tem a idolatria. O que é idolatria? O coração humano necessita sempre de algo ou de alguém a se apegar. Ou é um líder, ou é uma pessoa de grande impacto na sociedade, ou é uma imagem, é um pedaço de pau, é uma figura de algum santo que foi santo mesmo, mas que não é para você colocar aquilo na frente e se ajoelhar diante daquilo. Esse santo jamais diria para você fazer isso. São Francisco de Assis, por exemplo, que foi um homem de Deus. Tive o privilégio de andar em alguns lugares lá na Itália, onde construíram grandes igrejas e tudo mais. Mas a influência de São Francisco lá, que você pode ver visivelmente, mesmo depois de morto, são igrejas simples. São igrejas sem nenhuma dessas estátuas e essas coisas. São igrejas que apreenderam de São Francisco aquilo que ele buscou de Deus em espiritualidade. E na espiritualidade não existe idolatria. Deus abomina a idolatria. A idolatria é o princípio da perversão. A idolatria é o princípio da perversão. A idolatria é o início do despotismo religioso. Cuidado, não é isso que Deus nos ensina na sua palavra. Construindo uma ponte entre as culturas do céu e da terra. Alguns elementos só vou colocar para vocês. Primeiro, a verdade. A verdade e a realidade. Nem tudo que a gente vê que são fatos correspondem ao que deve ser, ao verdadeiro. Por exemplo, quando descobriram em 1543, Nicolau Copérnico, quem estudou isso aí, quem lembra, ele descobriu que não era o Sol que girava em torno da Terra, mas que era a Terra que girava em torno do Sol. O Sol ficava no centro. Mas até hoje, por exemplo, a gente diz o Sol se pôs, o Sol está nascendo. Na verdade, não é isso. Na verdade, é a posição da Terra que está mudando.
O Sol não está mudando de posição. Mas nós dizemos isso, estou dando isso como um exemplo. Então, na verdade, essa realidade do céu, do Sol nascer e do Sol se pôr, não é a verdade. É bonito, a gente vê, está na nossa frente, mas não é a verdade. É uma realidade. Sim, o Sol se põe, se põe. Do ponto de vista da Terra, sim. Mas do ponto de vista do universo, não. Entende o que eu quero dizer? Muitas vezes, colocações que se tornam postulados e muitas vezes reais, mas não interpretadas da forma correta para serem entendidas como verdade ou não, elas são usadas de muita forma. E o reino de Deus e a cultura do céu na terra desmascara, abre a perspectiva entre a verdade e a realidade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. Dentro da ponte a se construir, nós temos que buscar o nosso propósito dentro do destino de Deus para nós. Nós falamos muito sobre isso, porque isso é vital, querido. Isso aí é a razão de você viver. Eu encontro com muita gente sem saber a razão de viver, que estão assustados, que estão desesperados, que estão desanimados, eles não sabem a razão de viver. Às vezes são ótimos profissionais, às vezes têm uma excelente família, às vezes têm muito dinheiro, tem tudo que precisa e o cara fica desesperado e fala, bom, mas eu não achei o meu propósito para a vida. Isso não é só de gente pobre, coitadinha que passa fome. Isso é de gente rica que passa fome espiritual também. Vale para todo mundo. O propósito da vida para mim. E, dentro dessa ponte que construímos, nós somos responsáveis em ajudar as pessoas a verem e descobrirem o seu destino em Deus. Não em si mesmo, não em respiração controlada, não em adoração a ídolos, mas em Deus, em Deus, em Deus. Paulo dá o seu próprio exemplo. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu seja perfeito, mas eu prossigo procurando alcançar aquilo para o que já fui alcançado por Cristo Jesus. É uma busca constante a nossa vida toda. Não é uma frustração, é uma busca. E nessa busca nós vamos nos aproximando de Deus e as situações vão acontecendo, como a Bíblia mostra muitas histórias dos apóstolos, de pessoas que se entregaram para Deus. E vamos descobrindo o propósito de Deus em nós e vamos ficando felizes e vamos nos realizando e as coisas vão acontecendo e a cultura do céu vai tomando conta de pessoas e elas vão descobrindo o propósito de Deus para elas. E isso é lindo nesse mundo maluco que nós estamos vivendo. Isso é maravilhoso. O poder e presença de Deus, essa ponte entre o céu e a terra, Deus nos usa para que possamos mostrar os sinais que seguem aos que crerem. Bill Johnson deu uma frase assim, nós devemos a essa geração que nós vivemos um encontro com o Deus vivo. Todo mundo, eu vou dizer assim, tem o direito de ter um encontro com o Deus vivo. Não acredito em Deus, não quero nem saber. Tá bom, mas você tem o direito de ter uma experiência, um encontro com Ele. E alguém precisa falar para essa pessoa. E esse alguém é você e eu. Um encontro com Deus. Um encontro com Deus é algo que a pessoa nunca mais esquece. Um encontro com Deus é algo que mexe com as estruturas, mexe com os paradigmas, mexe com a gente inteirinho. Então, nós devemos isso a essa geração porque nós já fomos alcançados por esse poder. Quando os discípulos de João vieram até Jesus, eles perguntaram, é você mesmo o Messias? Em Lucas 7. E Jesus disse assim, vão e contem a João as coisas que vocês têm visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressurretos e aos pobres é pregado o evangelho do reino. Olha só, sinais. Esses sinais seguem os que crerem. E Jesus disse que nós temos acesso a tudo isso pelo seu Espírito. Esses sinais devem nos seguirem. E por fim, a intimidade. E o encontro com Jesus. Eu estou falando desse encontro com Deus, encontros de poder, onde Deus se manifesta, como na conversão de Paulo, como
em tantas situações, como Daniel estando lá na cova e o rei vai olhar na cova e vê que Daniel está vivo lá, ou quando os 3 amigos de Daniel vão para a fornalha e de repente o pessoal vê 4 lá dentro e o quarto tinha um formato, uma forma como se fosse o Filho dos Deuses. Jesus estava lá na fornalha com eles. Essas coisas são sinais marcantes do poder e presença de Deus. Agora eu estou falando aqui sobre intimidade, mistura. As duas se misturam tanto. Mas eu lembro aqui, por exemplo, o exemplo da samaritana. O encontro com Jesus daquela mulher foi power, foi poderoso, foi uma coisa assim que mexeu com ela. Ela era uma mulher que já tinha tido um monte de maridos e Jesus falou, e o homem que está com você agora aí não é seu marido. E ela pensou, falou, é verdade, como é que esse homem sabe tudo isso? E ela fez o quê? Foi correndo para a cidade e falou para o povo, encontrei aquele que sabe todas as coisas a meu respeito e me conhece, ele tem que ser o Messias. E primeiro, a palavra diz assim, os samaritanos daquela cidade creram nele, João 4, 39 a 42, por causa da palavra da mulher. Primeiro foi pelo testemunho dela, porque ela teve um encontro, ela se tornou próxima do coração de Jesus, porque ele me disse tudo quanto eu tenho feito. Então os samaritanos foram até ele, foi todo mundo, imagina um grupo grande indo até Jesus e falando para ele, fica conosco, fica alguns dias, fica mais um tempo, e ele ficou ali 2 dias. E aí muitos creram pela palavra dele, Jesus. A samaritana foi um instrumento, ela deu o testemunho dela, ela falou, olha, eu encontrei um cara que sabe tudo da minha vida, eu creio que ele é o Messias, não pode ser outro. E foi, correu e contou para um monte de gente. E daí esse monte de gente veio ouvir de Jesus, e quando ouviu, creram por causa da sua palavra, da palavra de Jesus. Mas o testemunho daquela mulher, tremendamente sacudida, foi quem fez o caminho para isso. E eles mesmos diziam, verso 42, já não é pela tua palavra que cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Construindo pontes entre o céu e a terra. Isso é parte do seu chamado. Isso é parte do meu chamado. As pessoas estão precisando da manifestação de Deus, da paz que existe em Deus, no seu reino, da verdade, da justiça, da misericórdia. Está todo mundo atrás disso. Eu atendo pessoas durante a semana, todo mundo fala a mesma coisa, o desespero é o mesmo. O desânimo é o mesmo. Mentiras, falcatruas. Um parece ser perfeito, de repente cai. Aí aparece o outro, aí o outro briga com um. Aí tudo isso, gente. O reino de Deus traz para nós saúde nessas áreas de espiritualidade. Semana que vem eu vou falar sobre as diversas áreas onde o reino de Deus e a cultura do reino atua. Mas hoje eu quero que você ore comigo agora. Você que já conheceu Jesus, que teve uma experiência com ele. E você vai orar dizendo assim, Senhor, eu estou buscando sinceramente o meu destino no teu reino para fazer as obras que o Senhor tem para mim. Para usar essa vida para caminhar da maneira que o Senhor me preparou para ser. Eu quero, Jesus, eu quero ser uma ponte do teu amor. Eu quero ser uma ponte do teu reino, da tua cultura, daquilo de tão maravilhoso que eu tenho recebido do Senhor para com outras pessoas, como a samaritana. E depois, Senhor, eu quero ter a alegria de ver que essas pessoas vão crer não só por aquilo que eu falei, mas vão crer porque elas tiveram um encontro contigo e elas foram transformadas. Em nome de Jesus, eu oro essa oração junto com você agora. Se você já ouviu falar de Jesus, mas você não teve ainda esse encontro com ele como a samaritana teve, como Paulo teve, como tantas pessoas tiveram, como André teve, como Zaqueu teve, como Mateus, que se tornou discípulo e apóstolo, teve. Você tem essa oportunidade hoje. E eu quero orar com você agora. E se você quiser, você ore assim, você diga, Jesus querido, eu entendi que eu preciso do Senhor, eu não posso mais viver desse jeito. Por favor, vem entrar na minha vida, vem me dirigir, vem me orientar, vem me salvar, vem me ensinar
Coloca pessoas do teu reino perto de mim para que me ajudem, para que eu possa crescer no conhecimento do Senhor e para que eu seja feliz, para que eu ache meu propósito e com esse propósito eu possa me realizar no Senhor e viver uma vida que vale a pena. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração e quiser se comunicar conosco, nós temos os canais do Igreja Eclésia, temos o Instagram, temos o Face, temos um monte de coisa. Comunique-se conosco para que algum dos nossos líderes, alguém de nós possa orar com você, possa conversar com você, nós possamos dar de repente uma Bíblia para você, ou os Evangelhos para que você possa ler. Queremos que você conheça esse Deus poderoso. Queremos que você seja transformado por Ele. Amém? Agora nós vamos ter aquele nosso tempo tão gostoso do nosso meeting. O endereço sempre é colocado aí, ou aqui nesse Instagram que nós estamos, no YouTube, ou mesmo no nosso comunicado do WhatsApp. Dê uma olhadinha lá, entre lá e vamos ter um tempo juntos de testemunho, oração e de curtir também uns aos outros. Tem sido tão bom, tem sido tão alegre, tão feliz esse tempo. Deus te abençoe e te dê uma semana, mais uma vez, tremenda, cheia de novidades, cheia de ações do Espírito Santo sobre a sua vida e dos que estão à sua volta. Uma boa noite e Deus te abençoe.